Porque vamos falar sobre intolerância à lactose em bebês, né, que é um assunto que costuma causar muitas dúvidas, principalmente nos pais, né, de primeira viagem, enfim. Para tirar nossas dúvidas, hoje nós estamos recebendo aqui a gastroenterologista, a doutora Marília Ribeiro, ela é pediatra também, tá, gente? Ela vai estar aqui tirando nossas dúvidas. Você que está em casa pode também participar, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na telinha, tá? Então já fica à vontade. Tira a dúvida, aproveita que a doutora Marília está aqui, viu, para tirar as dúvidas que vocês quiserem, não é isso, doutora Marília? Seja bem-vinda. Isso, Marília, bom dia. Bom dia. Agradeço o convite da TV Arapuã. Estou aqui com a minha xará. Nossa, duas Marílias hoje. Para tirarmos as dúvidas, né, dos que nos assistem. E para falar um pouquinho dessa condição, né, que atinge crianças, que é a intolerância à lactose. O que seria essa intolerância à lactose? Explica um pouquinho pra gente. Então, a intolerância à lactose, ela é uma condição na qual causa uma deficiência de uma enzima, né, que temos no nosso organismo, que é a lactase. E a lactase, ela é responsável por digerir a lactose, que é o carboidrato, ou seja, o açúcar que temos no leite. Então, ingestão de leite, derivados lácteos, são digeridos por essa enzima chamada lactase. E a intolerância à lactose é uma deficiência dessa enzima, né, no nosso organismo. O que é que causa, né, essa intolerância, doutora? Então, nós temos alguns tipos de intolerância à lactose. Um deles é a intolerância primária, que seria uma predisposição genética mesmo para desenvolver. Então, o nosso organismo, ele tem uma grande quantidade de lactase, que é a enzima, né, até os 2, 3 anos de idade, mais ou menos. Depois desse tempo, a tendência é que haja uma redução na produção dessa enzima, né? A natureza é tão perfeita que realmente entende que depois dessa idade a criança já não precisa tanto da ingestão de leite. Então, cai a produção. E aí, algumas crianças terminam desenvolvendo a intolerância exatamente nesse período. Certo. Porque continua ingerindo uma grande quantidade de leite quando a produção de lactase cai um pouco. Existem também outras causas, que é quando a gente tem alguma diarreia viral, por exemplo, né, alguma gastroenterite, infecção viral, e termina havendo uma redução nessa produção dessa enzima também. Certo? Bora lá. Quem tem filhos, né? Acabou de nascer o menino, ó. Aqui tem um monte de menino, né, que já tá, essa ali já nasceu, essa aqui vai já nascer, outra vai... Enfim, como é que eles podem saber se a mãe, né, ela vai comer alguma coisa e vai fazer mal ao filho? Será que o filho vai... Meu Deus, será que se eu comer isso, meu filho vai ter intolerância, né? Sei lá, um leite, um iogurte, um queijo, né? E aí passa pro leite, né? Isso. E aí o bebê começa a ter as reações. Isso. E aí, como saber? Pronto, então assim, vamos exatamente diferenciar duas condições importantes, que existe uma confusão muito grande, inclusive na população em geral. Nós temos a intolerância à lactose, que é uma intolerância ao carboidrato, né, ao açúcar, realmente. E temos a alergia à proteína do leite de vaca, que seria um processo imunológico que não tem relação com a intolerância à lactose. Certo. Então, em bebês pequenos, de meses de vida, o comum é realmente a alergia à proteína do leite de vaca, né, que seria esse processo imunológico. A intolerância à lactose, ela é rara em bebês pequenos, realmente de meses. A gente termina esperando para uma idade, né, de 2, 3 anos, mais ou menos. Mas nessa idade de bebê, se a mãe ingere leite e a criança começa a ter reação, é importante procurar um profissional realmente, né? Se a criança começa a ter quadros intestinais, de cólicas muito intensas, diarreia com sangue, né? A gente precisa realmente procurar um profissional especializado para que possa esclarecer se realmente trata-se de uma alergia ao leite de vaca de fato, que é um processo imunológico. Ok, doutora, vamos ter aí uma pergunta já do nosso telespectador. Coloca aqui, por favor. Bom dia. Tem como reverter a intolerância à lactose? O Tiago, dos bancários. Então, a intolerância à lactose, que é essa que eu falei que é a primária, normalmente
Depois de diagnosticado, o paciente fica realmente, né, até a idade adulta, inclusive a intolerância à lactose do adulto, que a gente chama. A criança pode já desenvolver nos primeiros anos de vida e continua com essa intolerância na vida adulta. Já essa intolerância secundária, que é aquela que às vezes vem depois de doenças intestinais, aí realmente a gente tira um tempo a lactose e depois, muitas vezes, esse intestino volta ao normal e o paciente consegue voltar a digerir a lactose. Depende do tipo, na verdade. Doutora, vamos lá. O que fazer em casa? Tipo, se a pessoa começa a ter essas coisas, pode fazer alguma coisa para dar ao bebê ou à mãe, sei lá, para o bebê melhorar? Então, o tratamento da intolerância à lactose termina sendo a restrição alimentar mesmo. Isso, a gente termina tendo que restringir o leite e os derivados lácteos, né? Claro que na intolerância à lactose, muitas vezes o paciente consegue absorver alguma quantidade de lactose. E aí, às vezes consegue tomar um iogurte, por exemplo, mas quando toma uma quantidade maior ou ingere o leite propriamente dito, termina tendo a reação. Mas uma vez que comece a ter sintomas associados ao leite, né? A orientação é realmente reduzir a ingestão dos lácteos e existem enzimas que a gente pode estar fazendo também, né? É uma opção, mas aí realmente tem que ser prescrito pelo profissional. Certo, bora lá. Tem mais uma pergunta aí, Dudu? Bora lá, coloca mais uma pergunta. Bom dia, tenho um bebê de 2 meses, mas não tenho condições de comprar estes leites caros para o bebê. Teria algum leite mais barato que pode se dar para eles? Então, doutora, tem muita criança que tem que tomar aqueles leites caríssimos, né? Mas quem não tem condição de pagar? Às vezes uma lata de leite custa sei lá quantos reais aí, eu não sei dizer, mas assim, eu sei que tem muitas latas caríssimas, né? Que quando você vai, e o bebê ele dá conta só de uma latinha, não, gente, é mais de uma às vezes por mês, assim. E aí, uma causa dessa, sei lá, de uma pessoa que não tem tanta condição, como é que faz? Então, por isso que a gente estimula muito o aleitamento materno, né? Porque é o melhor leite que a gente tem e é o mais barato. A gente costuma muito dizer isso, porque, né, não precisa nem gastar. Mas em algumas crianças, a gente sabe que algumas lactantes, elas estão impossibilitadas de amamentar, não conseguem, então o que a gente tem hoje no mercado são as fórmulas infantis, realmente, que a gente precisa utilizar porque é o que mais se assemelha ao aleitamento materno, né? Existe o Códex Alimentários, que a gente chama, que ele realmente, assim, é exigente na produção dessas fórmulas justamente para se assemelhar o aleitamento materno, no caso, na falta dele, né? Certo. E as fórmulas que são para alérgicos, aí existem programas, né? Assim, a gente faz laudos em que talvez haja a disponibilização por parte da parte pública. Mas essas fórmulas infantis, realmente não existe essa opção. A gente já viu casos também de mães, que eu tenho certeza que também está nos assistindo, relatando assim: meu filho come, né, esse amamento, ele bastante, mas ele não sacia a vontade dele, eu tenho que complementar, né, para poder saciar. Ah, meu filho não está ganhando peso, mas eu estou amamentando, mas ele não está ganhando peso. O que é que pode ser? E aí, doutora? Nesse caso, tem que dar um complemento para poder melhorar? Exatamente. E muitas vezes a gente primeiro precisaria ver, né, como é que está essa amamentação, se existe alguma coisa que a gente pode melhorar no sentido da amamentação para que essa criança fique saciada, mas a gente sabe que em alguns momentos a gente vai precisar complementar realmente, né? E se não está ganhando peso, é realmente assim uma baixa ingestão, porque não está saciando com o leite materno, ou tem alguma outra condição, como por exemplo a alergia à proteína leite de vaca, que está ocasionando isso. Então, assim, a gente precisa ver de fato, né, o que é que está acontecendo, mas a gente sabe que em alguns momentos a gente precisa sim complementar o aleitamento materno. Eu acho que é aquele menino que gosta de comer muito, né? Porque às vezes eu vejo isso. E a criança, quando ela cresce um pouquinho, essa criança é aquela criança que gosta de comer.
Eu acho que deve ser isso. Tem né? uns Por que isso realmente são difíceis de saciar, realmente. Então, assim, pra saciar uma criança que ela já nasceu gostando de comer, minha gente, é bem complicado mesmo, tem que dar um cumprimento. Viu? Agora, uma que não gosta, meu filho, já tá bom, já tá suficiente ali, já sacia, tá tudo certo. Mas às vezes também tem muita questão da amamentação, às vezes tem uma pega errada, entendeu? E às vezes quando consegue, né, consertar, a criança começa a se saciar. Saciar melhor, né? Isso. Bora lá, Dudinha, bota a próxima pergunta. Bom dia, meu filho de 6 anos sofre com a tolerância. Quando ele crescer, essa intolerância, ela pode acabar, doutor? E aí? Depois que cresce, continua, não continua? Como é que fica? Então, se realmente for a intolerância à lactose primária, ele vai ser um adulto que vai continuar com a intolerância à lactose. Mas se tiver dentro daquela secundária que teve um quadro viral e desenvolveu a intolerância, provavelmente vai ficar bem depois de um tempo, né? É um quadro transitório que a gente chama. Mas aí precisaria ter essa diferença. Não tem como dizer assim, né, sem realmente saber o caso do que se trata. Agora sim, a criança não tem nada e assim vai vivendo a vida, mas aí quando cresce tem a intolerância. E aí, doutora, por que quando bebê não teve? Depois de adulto já começa a ter essas intolerâncias? Isso. Que mistério é esse? Na verdade, a intolerância à lactose, ela é uma intolerância também, pode na vida adulta. Inclusive, ela é considerada uma intolerância à lactose do adulto mesmo, né? Então, às vezes a criança tem a predisposição genética, né? Mas não desenvolve. E aí, quando chega lá na vida adulta, às vezes até na idade de idoso mesmo, é que começa a apresentar. Então, assim, não tem idade certa para desenvolver, né? A criança pode ter a predisposição genética e não desenvolver na infância. Só vem a desenvolver realmente na vida adulta. A criança que tem muita cólica, será que é porque ela já está tendo alguma intolerância? Então, a maioria das crianças que tem cólica, né, nessa idade mesmo de meses, a maioria é um quadro funcional pela imaturidade do sistema digestivo ainda. Sim. E que passa e não tem nenhuma relação com nenhuma doença que vem desenvolver depois. Muitas vezes é aquele quadro realmente, depois que o sistema digestivo amadurece, a criança fica bem. Maravilha. Mais uma pergunta aí, Dudinha, deixa eu colocar. Quando não tiver mais, fala, viu? Senão, quando o meu tempo acabar, me avisa. Bom dia, meu netinho tem 7 meses e ele é intolerante à lactose. Já mudamos o leite, ele ainda está com o corpo todo cheio de manchinhas vermelhas. É que pode ser. Tem muita criança que fica, né, com essas manchinhas. É um dos diagnósticos, doutor? Depois fala pra gente qual é o diagnóstico certo, assim, né, pra quem tem essa intolerância. Até para poder a gente, né, ajudar as mães e as mães também que estão aí se ajudarem. Então, essa pergunta é muito boa, porque assim, as manchas vermelhas, elas não estão relacionadas à intolerância à lactose, tá? Elas estão relacionadas à alergia à proteína do leite de vaca. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a intolerância à lactose, ela é uma condição que causa sintomas apenas intestinais, tá? Então, é uma criança que vai ter distensão abdominal, a barriga inchada, né? Diarreia, pode ter assadura no bumbum. Essa é a intolerância à lactose. A alergia à proteína do leite de vaca, ela cursa com sintomas intestinais e também com sintomas de pele, com sintomas respiratórios, criança que cansa. Então, nunca que a gente vai associar as manchinhas vermelhas, o cansaço da criança à intolerância à lactose. Então, provavelmente, essa criança não tem intolerância à lactose. Precisa ver, realmente, procurar um especialista para tentar ver do que realmente se trata, porque aparentemente não é intolerância à lactose, né? Lembrar que os sintomas de pele e respiratórios, junto com os intestinais, estão associados à alergia ao leite de vaca. A intolerância à lactose, só sintomas intestinais. Já pode dar alguma medicação para essas crianças que têm alergia, doutora? Tipo, uma vacina? Tem uma vacina? Não. Ainda não tem, não. Vai ser um tratamento? Isso, a gente faz um tratamento de restrição. Certo. A alergia ao leite de vaca, a maioria das crianças tolera, lá para 2 anos. Já é o contrário da intolerância à lactose, né? Então, a alergia, a maioria vai tolerar. Lógico que existe, a medicina não é exata, não é uma ciência exata, então pode ser que não tolere. Mas a maioria, de fato, tolera. E aí a gente faz uma restrição por um tempo,
e depois a gente testa novamente para ver se a criança já está tolerando ao leite de vaca. E aí muitas vezes cresce, tem vida normal. Esse diagnóstico é feito por exames? Exame de sangue, alguma coisa assim? Não. O de intolerância à lactose, temos exames, né, para fazer o diagnóstico, que seria a curva da tolerância à lactose, ou o teste respiratório do hidrogênio expirado. Mas a gente termina muito indo até na prática mesmo, né, por uma história clínica, né, de ver se tem essa associação com o leite e os derivados do leite. E a alergia à proteína de leite de vaca também, o diagnóstico é essencialmente clínico, certo? A gente restringe, né? A gente tira o leite da criança por um tempo e depois volta a dar novamente para ver se a criança melhora e posteriormente piora. E aí, dessa forma, a gente faz o diagnóstico. Maravilha, doutora Marília. Quero agradecer a você pela participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volto mais vezes, tá bom? Tá bom, obrigada, Marília. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Um bom dia. Tá aí, minha gente. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Sai daí, não.